Meus caros, vivam, tenho 5 videozinhos mais ou menos rápidos. Os meus comentários é que não são tão rápidos, mas vou tentar que o sejam. Sobre 5 assuntos completamente diferentes, interligados, porque tudo está interligado, só de alguma forma, mas são com 5 temáticas completamente diferentes. Começamos com esta das barragens, vou auxiliar-me de uma reportagem que passou agora num canal de televisão, que eu não posso dizer qual é, e que tem a ver com a barragem do Alqueva. Ora, vamos aqui ver esta. O Alqueva já não aguentava mais. Com 1.400 metros cúbicos por segundo de água a chegar e a Albufeira a 15 centímetros do pleno armazenamento, os descarregadores de meio fundo da barragem foram abertos. Quando há uma conjugação de fatores com um nível elevado de armazenamento e uma velocidade de subida, portanto, um caudal de afluente superior àquele que conseguimos escoar pelas turbinas, é que temos necessidade de fazer as descargas desta forma. Ora bem, como estão a ver, esta narrativa de que as barragens servem para regular o curso do rio, servem para regular o curso do rio se não houver cheias, se não houver tempestades, se não houver esta bomba que houve nos últimos 2 dias, não? Há 48 horas. Porque quando a água é muita, meus caros, a barragem pode conter água durante algumas horas. Digamos 24 horas, digamos até 48, mas depois há uma altura em que as portas têm que se abrir, porque senão a barragem simplesmente não aguenta tanta água e rebenta. Ou seja, se for um fenómeno muito complexo, muito forte, como este que aconteceu, esta tempestade, a barragem serve para pouco e até é prejudicial. Porquê? Porque ela retém a água nas primeiras horas, mas depois vai ter que alargar. E quando larga essa água, larga, como vamos ver a seguir, pode ser 1.400 metros cúbicos por segundo. É qualquer coisa de absurdo, é pior do que se não houvesse barragem, se a água corresse normalmente. É claro que cada rio tem dezenas de barragens, as barragens já têm muitos anos, têm desde 40 a 60 e tal anos, estão todas assoreadas até cima, estão cheias de areia, e essa areia, esses milhões de toneladas de areia deviam chegar à foz, não chegam, e é por isso que as marés vivas atacam durante o inverno as costas, e é por isso que a areia é toda levada para o mar, porque não tem nenhum pardão natural que seria constituído por estes milhões de toneladas de inertes que todos os anos correm para o mar e servem de muro, digamos, de obstáculo. Não existindo isso há 40, há 60 anos, obviamente não é de um ano para o outro, mas ao fim de 40 anos, 60 anos, é evidente que o mar é livre para galgar as costas nas grandes marés de inverno. Toda a gente percebe isto, mas eles não dizem isto às pessoas porque depois punha-se a questão, então, porque é que não pensaram nisso quando fizeram as barragens, não é? Porque é que não pensaram nisso? Se calhar pensaram, mas como o que manda mais é o dinheiro, para além de muitos outros problemas que as barragens têm e que eu tenho falado nisso, vou deixar aqui em baixo um link sobre um estudo que eu fiz sobre o verdadeiro veneno em termos de metano que constituem as barragens, ninguém quer saber disso para nada. Os ecologistas são os primeiros a ignorar as toneladas de metano que uma barragem até aos primeiros 20 anos emite para a atmosfera, e o metano tem 50 vezes o efeito de estufa que tem o dióxido de carbono, o maldito e demonizado dióxido de carbono. O metano é 50 vezes pior, mas esperem, o vapor de água ainda é pior, e o vapor de água é o que há mais e não pode ser anulado de maneira nenhuma. Portanto, está a ver, isto é tudo narrativas que, se vou entrar em pormenores, cortam-me já o vídeo nos primeiros 2 ou 3 minutos. É tudo tretas, meus caros. Quase tudo o que vos dizem sobre as altercações mimbáticas são tretas, a começar pela forma como quem as provoca. Nós provocamos talvez 5% de efeito no clima, 5% no máximo, a humanidade não passa disso. Mas pronto, não vamos falar nisso outra vez, senão cortamos já o vídeo e esta parte já vou ter que cortar. Vamos para as barragens. As barragens foram dadas como a panaceia, como o remédio santo para evitar as inundações. Afinal de contas, quando a água é muita, até podem ter um efeito negativo, porque retém a água no primeiro momento, mas no segundo momento atiram com ela toda para cima daquela que já é muita. E, portanto, bem, não fazem, só atrasam um bocadinho, mas depois o efeito é pior, como aliás os técnicos vão dizer neste vídeo. Portanto, é uma manobra de segurança que fazemos por prudência para garantir a estabilidade e a segurança desta infraestrutura. Há 13 anos que não acontecia uma descarga assim. É um espetáculo assustador para quem vive a jusante. Aos 800 metros cúbicos por segundo que passam pelas turbinas que produzem energia, somam-se agora a libertação de 600 metros cúbicos por segundo dos 2 descarregadores abertos.
Quer dizer, 800 metros cúbicos por segundo ainda são aproveitados para produzir energia elétrica, mas agora são mais 600, que é quase outro tanto, que vão para a rua, portanto não, nem sequer conseguem produzir seja o que for, são libertados. Ora, 800 com 600 dá 1400 metros cúbicos. Um metro cúbico é 1 metro por 1 metro por 1 metro, é um depósito de 1000 litros, 1 metro cúbico. Vejam a quantidade por segundo que esta barragem lança para o caudal do rio, que já está elevado por causa do que se tem passado. Simplesmente uma coisa, é que se não houvesse nenhuma barragem, não era pior, porque a água subia ligeiramente, mas escoava sempre, não era retida. Agora, como a água não desce ou desce muito pouco, vem agora esta vaga imensa a somar a água que já está alta e, portanto, meus caros, é um azar sobre outro. Feitas as contas, são 1400 metros cúbicos por segundo que seguem rumo ao mar. Há riscos para quem se encontra pelo caminho. Das 6 barragens do Algarve, 5 estão a fazer descargas. Em Silves, o rio Arade chegou a galgar as margens, mas já recuou. Deixa-me agora só dizer isto. 6 barragens que há no Algarve, 5 estão a fazer descargas, portanto 5 estão cheias a mais. Estão quase no limite da cota, portanto já estão a entrar na zona de risco, na zona vermelha. Foi-nos dito, toda a vida nos foi dito, que o Algarve era uma zona de seca e que em 2008 já não havia sequer água na Península Ibérica toda, a começar pelo Algarve, que é a zona de mais seca, mas não havia mais água em 2008. Estes são os alterados bimbáticos, os alterados do macaquinhos do sótão do clima. Então, meus caros, temos o Algarve completamente inundado e já não estamos em 2008, estamos em 2026, portanto já não devia haver água no Algarve há quase 20 anos, mas há muita água, há água demais. Das 6 barragens, 5 estão a lançar água. Isto prova que a ciência de que estes tipos se arrogam, a ciência com que eles enchem a boca e fazem os jornalecos também encher a boca, é uma ciência falsa, mentirosa. A ciência não diz nada disso, eles é que dizem. E justificam-se com a ciência não tem culpa nenhuma que esta gente seja louca. Nenhuma. Barragens a montante, estamos a falar de 2, a do Funcho e a do Arade. Houve realmente uma redução por parte das descargas, precisamente para que o caudal que chegasse aqui não tivéssemos prejuízos maiores. A Agência Portuguesa do Ambiente está a acompanhar as descargas nas barragens e está preocupada com a situação no Douro, no Tâmega, mas o pior é mesmo a zona centro. Voga, há muita água no rio Voga e aqui a preocupação com Águeda. Há um bocadinho falava com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, a situação de facto é uma cheia que nos preocupa. Coimbra também, Coimbra, muita água no Mondego. Com a chuva prevista para os próximos dias, a APA teme que a gestão das barragens e caudais seja ainda mais difícil na próxima semana. E sobre Coimbra, temos a dizer que na minha região, aí a Serra da Estrela, Girabolhos, é a segunda vez que se diz que se vai fazer uma barragem para reter as águas. Esta segunda não é barragem nenhuma, não é? A primeira tinha a ver com a produção de eletricidade também, tinha 2 centrais geradoras, tinha elevação de água outra vez para trás, um retorno e produzir energia como as modernas barragens fazem. Mas esta segunda, que agora foi anunciada, mas é aqueles anúncios que ninguém liga nenhuma, aqueles anúncios, aquelas promessas que depois mais ninguém se lembra, é anunciada como sendo apenas um tanque. Ou seja, é apenas para reter água para os arrozais do Mondego, ou seja, para que a água, quando vem em demasia, não inunde, como aconteceu há 2 ou 3 anos, os arrozais ali de Coimbra, do Mondego, todo aquele vale do Mondego até à Figueira da Foz, que foi um prejuízo brutal aqui há uns anos. Então lembraram-se de prometer mais uma barragem para Girabolhos, que é no Concelho de Ceia, e toda a gente bateu palmas outra vez, foram enganados a primeira vez. Foram completamente enganados com o primeiro anúncio da barragem. Agora estão a ser enganados com o segundo. As pessoas podem ser enganadas 30.000 vezes, pelos vistos. Não há limite para a ingenuidade das pessoas. Então estão outra vez a lançar foguetes e bater palmas. Desta vez é que é a primeira vez, não foi, mas vai ser a segunda. Quando não for a segunda, eles lançam foguetes outra vez, porque vai ser a terceira. Desta vez é que vai ser, e até chegarmos à 50ª, 70ª. E mesmo aí continuam a lançar foguetes. Portanto, há coisas que não têm remédio neste país. E a ilusão é talvez uma delas e talvez a principal. Por isso é que chegámos onde chegámos. Mas esta barragem de Girabolhos, que vai ser um tanque, prova-se agora que também é inútil. Estão a ver? Se nem o Alqueva, que é uma coisa, o maior lago artificial da Europa, se nem o Alqueva consegue segurar água suficiente para salvaguardar tudo o que está a jusante, quanto mais
um pequeno tanque como Girabolhos. Quando aquilo encher e enche passado 24 horas, se for uma tempestade destas, eles vão ter que lançar água outra vez. Ou seja, é uma ilusão. Atrasam apenas durante talvez 24 horas, ou se calhar nem isso, porque eles têm que abrir as portas, como abriram no Alqueva, e abrem em todas as outras. As portas têm que ser abertas, portanto, atrasam, sim, atrasam, mas o que é que adianta atrasar? A água tem que lá chegar na mesma, nada segura a natureza, a água tem que lá chegar. Não chega ao meio-dia, chega à meia-noite, pá. E, portanto, o prejuízo está lá na mesma, ok? Esse foi o primeiro vídeo, a seguir veio mais 4. Até já.